Muito bem, estamos nesta manhã de sexta-feira, onde Bento Gonçalves está vivendo esse momento de efervescência ainda cultural e literária, e nós temos o privilégio de estar nesse momento, transmitindo pelo grupo RS Com, entre eles destacamos aqui a produção que está aqui cuidando neste momento do portal Leuv. Agradeço o Silvio Casagrande, agradeço também a Band, a Jovem Pan Serra Gaúcha, a Viva, também em toda a Serra, Jovem Pan Porto Alegre, Querência Porto Alegre, Italian na Itália, Vinhedos e o portal Leuv. Antes de conversarmos com ele e o apresentarmos aqui, gostaríamos de saudar inicialmente, além da Lívia, da Lila, gostaríamos de saudar aqui o nosso secretário municipal de Cultura, que teve, entre outras iniciativas brilhantes durante essa gestão, a sacada inteligente de trazer o general Bento Gonçalves da Silva para Bento Gonçalves ser o patrono na 40ª edição da Feira do Livro. Eu sei que saiu de um colegiado esta ideia, mas os frutos quem está colhendo é você que está representando aqui a nossa administração municipal. Parabéns e bom dia para o portal Leuv, Grupo RS Com, nosso secretário de Cultura do município de Bento Gonçalves, Evandro Soares. Tudo bom, Éden? Eu acho que quem está colhendo os frutos é a cidade de Bento Gonçalves, né? Não é o secretário Evandro, né, nesse momento. Né? Bento Gonçalves colhe os frutos de ter o Bento Gonçalves, né, na figura aqui do Werner, né, o nosso patrono da 40ª Feira do Livro, e é com grande satisfação que a gente o recebe. Mas gostaria de inicialmente destacar, né, a importância de a gente estar vivendo esse momento de uma Feira do Livro, que sempre é muito importante. Nós estamos chegando na 40ª edição de feira, né, então num momento em que representa uma consolidação, obviamente, do nosso evento, né, assim como, né, representa um compromisso que a gente tem de cada vez mais continuar qualificando o evento, qualificando o processo de fomento e estímulo à leitura e à literatura, né, aqui na nossa cidade. Nós temos, né, diversas atividades que ocorrem junto às escolas do nosso município, onde a gente chega a atingir cerca de 10 mil alunos, com o projeto Encontro com o Escritor, do qual o Werner participou ontem pela manhã, hoje pela manhã também, mas a gente tem todas as escolas do nosso município recebendo esse encontro, né, para além das atividades que ocorrem na feira de fato, que ocorre no coração da nossa cidade, na Via Delvino, com a presença das livrarias e com atividades culturais diversas, né? Não só aquelas direcionadas, obviamente, né, pelo principal foco, que é a atividade literária, mas uma Feira do Livro sempre tem é uma grande é um grande festival cultural, né? A Feira do Livro, ela abrange a música, ela abrange o teatro, ela abrange as diversas linguagens, né, de manifestação artística, ela abrange diversos temas, ela abrange diversas culturas, né, diante de diversos temas que são tratados nesse grande evento literário. Então é com alegria que a gente está, né, comemorando 40 anos, né, preparando o futuro, né, o nosso lema, o nosso tema deste ano, né, uma cidade que lê constrói o seu futuro, né, então muito apropriada para esse momento de comemoração, de fechamento de 4 décadas, né, e a gente segue até o dia 26, né, estamos ainda na primeira parte da Feira do Livro, né, com grandes atividades acontecendo. Com certeza. E por se falar em 40 anos, eu não acredito. Eu acredito que intencionalmente a administração municipal quis presentear o município que vive os seus 135 anos, recentemente no 7º Festival de Balonismo, e trazendo a figura dele, do Werner Schunemann, para estar aqui como patrono, muito bem acompanhado, eu diria, ao lado de um grande homem, sempre uma grande mulher, a Lila, que está ao seu lado. Eu creio que ele está cada vez mais gracioso, já estou entendendo até o porquê dessa graciosidade do nosso Werner. Deixa eu me sentir um pouquinho Marília Gabriela, né? Nosso entrevistado de hoje, ele nasceu no dia 21 de fevereiro de 59 em Porto Alegre, capital de todos nós gaúchos, é neto de alemães, passou parte da infância entre Novo Hamburgo e a cidade de São Léo,
Começou no teatro ainda jovem, com 15 anos, em grupos escolares e depois disso, então, em grupos locais. E até agora, a pergunta que quer se saber é aonde está o João, porque o primeiro grupo dele é Faltou o João. Quero saber se o João voltou para encerrar essa peça aí ou não, né? Formou-se em História, um historiador, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela UFERGS. Além da atuação, trabalhou como roteirista, diretor, professor, colaborador do Cinema Super 8, participou de movimentos culturais, institucionais do Rio Grande do Sul, foi um dos fundadores, inclusive, da Casa de Cinema de Porto Alegre e, entre outros trabalhos, ele é o general Bento Gonçalves da Silva. Eu estou falando com ele, Werner Eduardo Schunemann. Bom dia, satisfação em recebê-lo para o grupo RS Com Portal Leuve. Bom dia, bom dia, bom dia a vocês todos, bom dia aí, ouvintes. É uma grande satisfação. Na verdade, aqui, ó, essa importância que tem Bento Gonçalves na minha vida, em função do personagem, porque esse personagem mudou a minha vida. Em 2003, quando foi ao ar A Casa das Sete Mulheres, isso realmente mudou a minha vida. Eu tinha 44 anos e comecei ali um outro estágio, né? É muito bom estar em Bento Gonçalves. Eu me sinto um pouco quase que o fundador da cidade, de alguma maneira, e a cidade também me fundou, sabe? É uma coisa mútua isso. Eu tenho um carinho muito grande por quando eu estou aqui e sinto isso das pessoas, e as pessoas certamente sentem isso da minha parte também. É muito legal estar. Esse início todo é verdade. Eu fiz todas essas coisas, faço todas essas coisas. Eu comecei a minha carreira profissional em 79, né? Então eu estou indo para 46 anos de carreira, né? E nesse meio tempo eu gosto de falar da obra, porque isso dá uma ideia como a importância do que um ator faz. Eu fiz 60 filmes, eu fiz 17 novelas, minisséries e séries, 9 peças de teatro. Além de alguns casos especiais que eu não botei na lista, eu fiz quase 100 personagens, né? Aqueles que eu faço a referência quando eu falo com os alunos, que a gente conhece mais profundamente os personagens com quem a gente cruzou na vida do que as pessoas reais. Da minha parte, minha contribuição para o mundo são quase 100, e vou passar de 100 até o final da vida, que acontece daqui a uns 100 anos também. Então, porque a Lila tem muita coisa para fazer. Então, a gente, eu vou ter que estar junto, e acompanhá-la. E é tão legal estar aqui. Uma feira do livro é onde a gente não existe construção de futuro sem livros. Não existe construção de futuro sem palavra escrita. Não existe. Não existe outra maneira de compreender o ser humano senão lendo sobre o ser humano. Não tem como. Nós vamos simplesmente retroceder a antes da escrita, se a gente continuar nesse embalo que está essa garotada muito mais jovem aí. Nós vamos retroceder. Com certeza. Ele perguntou até outro dia a questão do Mário, né? Guri do quinto ano, primário, ele não cai 2 vezes nessa história. Aí tu faz uma brincadeira e ela cai sempre, tu pergunta para ela e ela acaba caindo novamente nessa brincadeira do Mário. Caiu 2 vezes, depois aprendeu, 2 vezes aprendeu. Mas daí eu fiz a Deufrásio, né? Do nome próprio com as 5 vogais, eu pedi 5 nomes. A inteligência artificial deu a Lira estava junto, deu 1 nome e 4 errados. Ela deu 4 errados e eu disse que estavam errados. Ela disse, não, é que não tem mais. Eu disse, tem sim. Então me diz. Eu disse, Eufrásio. E ela fez assim, parabéns. Você sabia uma coisa que eu não sei. Admitiu? Não se admitiu. Como foi arrogante, né? Imagina. Parabéns, você sabe algo que eu não sei. Sim, foi irônico. Pelo amor de Deus. Sabe, coloque-se no seu lugar, né? O dia do poste já no cachorro. A inteligência artificial é o nosso poste, não é o nosso cachorro. É verdade. É verdade. Agora eu vou lhe perguntar algo que quem sabe até não estava no script, mas que nos veio agora. Após fazer um trabalho tão forte que lhe garantiu uma consagração nacional como o general Bento Gonçalves, né? 2 perguntas, aliás. A primeira é, tu tem medo? Tinha medo ou não tinha medo do Bento Manuel, hein? E a segunda pergunta que eu tenho a lhe fazer, depois de fazer um papel tão forte que lhe consagrou no cenário nacional, como havíamos falado anteriormente, é uma responsabilidade o próximo papel, né?
dá vontade de morrer depois da apresentação dessa do Bento Gonçalves. Depois vem o Senhora do Destino, vem o Passione, e sempre há uma comparação entre os dois personagens. É uma responsabilidade. É que nem o cara que tem um pai famoso, né? Sempre vai ser cobrado. O teu capitão lá era filho de um pai famoso, Tarcísio Filho, foi um grande capitão na Casa Sete Mulheres, mas sempre foi comparado ao Tarcísio Meira. Pois é, não, eu não tenho essa coisa familiar, né? Mas sabe que o medo, por exemplo, o Bento Manuel, você falou de brincadeira do Bento Manuel, mas assim, se não fosse o Luiz Melo, fosse um outro ator sem tanta envergadura, tanto poder de trabalho, de ator, né, de atuação, como o Luiz Melo, talvez fosse pior para mim. Porque isso poderia arrasar essa relação. A relação era rica, porque o Luiz Melo é um ator sensacional, um ator de altíssimo nível, o que levanta tudo. Levanta, né? Mesma coisa com a Eliane. A Eliane, a Fazenda Caetana, ela é uma atriz de tanto recurso que sobe a relação Bento e Caetana, fica num nível que talvez uma outra atriz não conseguisse chegar lá, e aí o Bento também não iria chegar lá. Então, a gente deve sempre aos outros a possibilidade da gente subir junto, né? A gente não sobe sozinho. Se o elenco não for legal, você não faz bem. Você pode até fazer melhor que os outros, mas não bem. Não tudo aquilo que poderia. Mas um elenco como era a Casa das Sete Mulheres, exatamente. Ali era uma junção de estrelatos assim, que a gente necessariamente tinha que subir. A gente tem que... E não é porque tem que subir, é porque você sobe ao natural. Sabe, o talento te dá talento e você vem junto. Você vem junto. Eu tive essa grande satisfação. E depois disso, você fica assim, sim, sendo cobrado. A pessoa diz, mas você é o nosso eterno Bento. Que bom que eu sou o eterno Bento, né? Agora vai aparecer um Bento feito pelo Thiago, num filme. Thiago Lacerda tem até uma cena comigo. Que era o Giuseppe. Que era o Giuseppe. Que era o Giuseppe e que era o Capitão Rodrigo no filme. Então ele está fazendo o Bento, porque eu não tenho mais... O Bento morreu com 47, eu não tenho mais... Passaria talvez, assim, passaria no final da vida. A Lila, sim. Mas o Thiago mais jovem e tal, e não é o assunto principal. O filme chama-se Tambores. Não é Tambores. Porongos. A partir de um episódio do final da Guerra dos Farrapos, quando o acordo foi assinado, o acordo de paz, os lanceiros negros estavam aquartelados em Porongos, uma fazenda perto. E aí foi dado o comando de desarmar todos os negros. E desarmaram os negros, que foi Davi Canabarro que deu o comando, e Caxias cercou durante a noite e fuzilou. O maior massacre de negros da história do Brasil. 1.520 negros foram mortos ali. Já uma outra face de Bento. Não, o Bento não estava junto. Davi Canabarro. Davi Canabarro. E o Caxias também, né? Na época Barão de Caxias. Depois o Duque de Caxias. Eles fuzilaram porque esses caras eram soldados treinados, os lanceiros negros, e tinham tido a promessa de liberdade. Eles eram livres há 10 anos. E aí iam voltar para ser escravos na corte, no Rio. Isso não ia dar certo. Resolveram matar os caras. E eliminaram os caras. Desarmaram, cercaram 1.520 negros, 1.526, se eu não me engano. Foram mortos ali. Isso está dando um filme muito bonito, dirigido pelo Diego Müller, e o Thiago faz o Bento, e eu faço um cara da maçonaria, o chefe da maçonaria brasileira, que é quem está patrocinando essa Revolução Farroupilha. São os maçons. Então, essa conversa eu faço com o novo Bento. Mas nem se compara com o meu. Nem poderia, se lhe chamam e acabar, de repente, achando até bonito e fugindo do enfoque. O enredo é um outro, né? Um genocídio covarde, né? Genocídio sempre é covarde, né? Então, uma redundância, né? O genocídio e esse massacre com os negros desarmados aí, com certeza, é uma parte que manchou um pouco, não da nossa história, mas faz parte da história também. O senhor, como falava aqui sobre o elenco, a qualificação do elenco com Luiz Melo, entre outros, e depois, no ápice do seu saber agora, já com os seus quase 50 anos, né? Segundo a Lila, nos passou aqui, o senhor parte para um monólogo espantalho que vai discutir a masculinidade, temas atuais,
Com certeza, se esse monólogo fosse feito alguns anos atrás, não teria o mesmo teor de qualidade que tem hoje, já no alto dos seus saberes e vivências, porque o livro não tem, como é que é, não se tem esperança nenhuma sem os livros. Eu guardei essa frase na coletiva, né? Monólogo Espantalho. Bom, o Espantalho é um monólogo escrito por mim e por Bob Balles, que também é o diretor. Eu queria falar sobre, dentro de uma sociedade, como nós gostaríamos que ela fosse, de direitos iguais entre homens e mulheres, totalmente iguais, sem nenhum tipo de opressão, sem nenhum tipo de discriminação, nós não conseguimos obter a igualdade porque as mulheres têm uma vantagem. As mulheres dão à luz. As mulheres são mães, elas podem procriar, e homens não. Isso põe os homens numa desvantagem social. Ainda que haja participação masculina na procriação, ela não é social. Né? Social é o filho com a mãe. E talvez com o pai também, mas precisa só da mãe a princípio. Podem ser vários pais, como era lá no início das cavernas. Não se sabia quem eram os pais, como algumas tribos de índio nos Estados Unidos ainda tratam dessa forma, a gente não sabe bem quem são os pais. Na Polinésia tem isso também. Mas esse mundo tem que ter um lugar para o homem. E esse lugar do homem começa a ser incômodo. A gente talvez não perceba assim no dia a dia, mas nós não sabemos bem qual é o nosso lugar. Mas antes éramos os provedores únicos. Nós éramos únicos provedores. Dentro da nossa casa nós éramos juízes, legisladores. A gente que dizia o que podia e o que não podia. E ainda aplicávamos os corretivos e até nas esposas. Hoje em dia, não. Tudo isso não pode mais acontecer. Então, o que é só nosso? Porque só das mulheres é a procriação. Vocês vão ser mães. Isso é só de vocês. E só nosso não tem nada. E entender a nossa função social, a nossa função histórica daqui para frente, precisa passar por compreender isso aí e ver para onde que nós vamos. A peça é sobre isso. E a peça também é sobre a relação desse cara, um sujeito mais ou menos com a minha idade, com o seu pai. E esse pai e sua mãe também, que cada vez que ele se machucava com 2 anos de idade, chorava, a mãe dizia: menino não chora, homem não chora, para de chorar, que coisa mais feia. Chorar era feio, a gente chorar em público era pavoroso, era uma vergonha para o pai. Homens não se abraçam, homens não mostram medo, homens não mostram indecisão, homens têm que ser firmes, homens têm que ser coerentes, homens têm que resolver os problemas. Isso é uma carga para o menino que vira o próprio Satã para os seus filhos. E vai reproduzindo por gerações isso, sem que a gente pare para pensar e dizer assim, por que homem não chora? Qual é o problema? Por que homem não... Mas por que homem não chora? O meu cachorro, quando machucado, chora. Por que homem não? O macaco, meu irmão tem um zoológico de macacos, os macacos adultos, quando se machucam, choram. Por que homem não chora? Por que eu não posso chorar? Por que eu não posso amar um amigo meu, abraçar e dar um beijo na bochecha do meu amigo? Por que eu não posso? Por que eu posso fazer isso com mulheres que eu não conheço e com os amigos que eu amo não posso? Por que eu não posso mostrar medo? Eu disse, cara, eu tô cagado de medo. Eu não vou fazer, não tô conseguindo fazer isso. Por que eu não posso dizer isso em público? Gente, é difícil ser homem. É difícil ser homem. Depois ele vai ter que ter ereção. Né? É mais difícil ainda. E aí a gente tem que começar a questionar isso, porque passa por aí, por derrubar esse modelo, que a gente vai encontrar alguma função histórica para continuar ao lado delas, quando elas gerarem os nossos descendentes. Eu fiz questão de fazer esse processo de retomada para Espantalho, sobretudo, salvo o melhor juízo, o viés feminicídio hoje que está acontecendo. É um debate belíssimo, de alta qualidade, inteligente, com a sua envergadura do Werner Schunemann, e também redescobrindo o papel do homem como macho alfa, que agora está meio que perdido aí, sem saber aonde exercer, legislar, até disciplinava suas companheiras, a vestes que elas iriam utilizar, tudo era legislado pelo homem. Mas esse período transitório entre cinema, teatro, o Rio Grande do Sul lhe deve muito. Nós não podemos cometer injustiças de esquecer outros que também foram operários do teatro e do cinema gaúcho. Mas, sobretudo, já que estamos aqui hoje tendo o privilégio de entrevistar o Rio Grande do Sul, a arte gaúcha, a cultura gaúcha, deve muito a Werner, mas não apenas isso. O lado social é que nós queremos destacar.
quando no período de enchentes o senhor utilizou de seu reconhecimento nacional e internacional para chamar a atenção e sentir na pele o que a maioria dos gaúchos dessa região afetada sentiu. O senhor ficou também sem água e sem luz durante as enchentes. Sim, eu fiz questão de fazer algumas entradas no Instagram, porque a repercussão já era grande, mas ela tinha que ser maior, e aí é a hora da gente reconhecer que tem uma certa penetração, que as pessoas têm, que eu sou um objeto de atenção, que eu posso servir para os meus conterrâneos, os meus contemporâneos, eu posso ter essa utilidade. Hospedei gente que ficou lá em casa enquanto ajudava como piloto de jet ski a fazer resgates, e fui visitar locais de abrigo para falar com os desabrigados naquela situação pavorosa, horrível que eles estavam vivendo, e que nós todos, né? O cálculo é que o Rio Grande do Sul volta a reconstruir o que foi destruído em mais 10 anos, né? Para completar todas as pontes, estradas, casas, lugares. Pô, tem tanta empresa que ainda não reabriu, porque ainda não tem o capital para botar ali para substituir o que foi levado. Tem mão de obra que foi embora. Foi embora do Rio Grande do Sul. Não tem mais o que fazer aqui, ou que não se sabe mais onde estão. Tem muita coisa para buscar ainda, né? Tem muita obra. A gente anda pelo Rio Grande do Sul e tem muita obra de restauração das enchentes de 24. E agora nós estamos em 25 e parece que leva mais 10 anos até cada prédio, cada igreja, cada teatro, cada comércio, cada indústria e residência destruída e mais, né, essas residências e essas coisas todas destruídas pela enxurrada, aqueles terrenos permanecem ali. Não se deveria mais construir ali. Não se deveria. Em alguns lugares, alguns municípios transformaram em praça pública, né? Então, desapropriaram. Não? Deve haver algum tipo de verba para fazer essa desapropriação. Mas tem gente voltando para o mesmo lugar. E empresas reconstruindo ali, né? O bairro Humaitá em Porto Alegre está todo lá, né? Humaitá. O Menino Deus, tinha gente desembarcando, passando sua janela, entrando no barco, janela do 3º andar, entrando no barco aqui. 3º andar. Cara, é muita água. É um bairro plano, está todo mundo lá, morando lá ainda. E quando vier a próxima? Porque nós mudamos o clima. Nós ajudamos a mudar o clima, de fato, o clima mudou. Isso nunca aconteceu. Exato. É isso que é o problema. Talvez seja só a primeira vez. Exatamente. Nessas discussões, nesses espaços utilizados de maneira inteligente na internet, o senhor fala sobre planejamento, sobre os cuidados, com antecipação aos efeitos da natureza. Inclusive, aconteceu recentemente nos Estados Unidos, né? No próprio Estados Unidos aconteceu sobre a desarticulação e o cuidado com as previsões do que pode acontecer no clima, né? E nós podemos ser mais de uma vez, inclusive, vítimas disso, né? Acrescentar uma coisa. Sabe, a gente tem no Brasil, quando eu já antes de ter filhos, depois de ter filhos, eu queria saber quais seriam as melhores universidades para os meus filhos cursarem 20 anos depois deles nascerem. A gente não sabe isso. A gente não tem a programação de 20 anos. O Brasil é um país meio que tem tanta coisa para fazer que fica fazendo aquilo que não fez ainda. Mas nós não temos planejamento de 20, de 30 anos. Então, quero saber se naquele pórtico lá, daqui a 30 anos, é o suficiente o anel viário que tem ali, ou daqui a 30 anos não é? Então, por que a gente não arruma já a obra para tornar isso suficiente? Isso vale para para escolas, isso vale para universidades, isso vale para projetos. Onde estão as bibliotecas? São suficientes? Esses dias me falaram que o ex-prefeito, que durante algumas gestões construiu a Casa de Cultura, era desaconselhado a fazer porque enterrava dinheiro. Olha só o que ele fez. Ele previu 20 anos antes. Eu me lembro de um ministro de transportes aqui do Brasil, quando sobre a duplicação da 116, que vai de Guaíba a Pelotas, então passava por Camaquã, e ali estava previsto que a pista elevaria para que o trânsito normal do município acontecesse por baixo, como foi feito na duplicação da 101 ali em Santa Catarina. E aí resolveram que não, que ia transformar em um anel, porque não tem o trânsito que ainda merece isso vai levar uns 20 anos para precisar disso. Mas então por que não faz agora? Por que espera morrer gente? Porque vai morrer gente.
Porque espera o prejuízo, vai criar sinaleiras, todo mundo tendo que arrancar em primeira e segunda durante anos, isso é prejuízo. Por que não faz agora? Por que a gente não projeta 20 anos? Uma gestão de uma prefeitura, de um governo do estado, de um governo federal, devia ser assim, aquilo que eu vou fazer agora e como eu projeto, digamos, para 2050. O que vai acontecer em 2050, 2052, 2055? Eu preciso desse planejamento para planejar uma família. Por que eu não posso ter isso dos governos? Era isso. Exatamente, o planejamento estratégico. Uma coisa fantástica aconteceu agora há pouco, nós conseguimos ouvir, né? Conseguimos ouvir os sinos, né? Os sinos, tilintar dos sinos, né? Isso acontece em cidades marcantes, históricas, como Bento Gonçalves. E ele também deve ser, juntamente com a Lila, fã da culinária gaúcha e da serra, né? Então nós não vamos prendê-lo muito mais, porque com o tempo, com certeza, vai aumentar essa fome, esse apetite, ainda mais que o senhor deve estar cansado de estar já nesse projeto de itinerância que o senhor faz através do SESC. Como é que é esse projeto? Pô, esse é um projeto maravilhoso. O SESC tá fazendo pela primeira vez um ciclo de leituras de Érico Veríssimo. Textos de livros do Érico Veríssimo, lidos por um autor, que nesse caso sou eu. Eu estou fazendo esse circuito. Amanhã, sábado, estarei no SESC de Erechim. Lá faremos a leitura de Érico Veríssimo. Eu estive aqui já ontem fazendo aqui em Bento, muito legal. Já fiz na fronteira lá, Alegrete, Uruguaiana, vou fazer Porto Alegre. É um belíssimo projeto. E ler Érico Veríssimo, esse escritor maravilhoso. Nós temos cruzaltense, gaúcho, brasileiro e um dos maiores contadores de história do mundo. Ele é um contador de histórias e através das histórias ele conta os personagens. Sabe, parece um Tolstói, é uma coisa assim. E o Tolstói acho que nem é tão legal quanto o Érico, porque o Érico tem um pouco mais de humor do que o Tolstói. Pelo menos eu não tenho humor russo, talvez ele tenha outro tipo de humor. Mas isso eu estarei fazendo em Erechim amanhã, sábado, dia... Que dia é sábado? Amanhã. Dia 18. Dia 18 estarei aí em Erechim. Estou indo para aí. Eu agora estou em Bento, sou patrono da feira. Vou para Erechim, faço isso, volto para Bento. Aqui eu sou o patrono da feira. Aqui em Bento é minha casa, minha toca. E eu vou me tocar aqui mesmo para sempre. Mas antes vai ficar 14 meses lá em BH, Minas Gerais, que promessa é dívida, a Lila tá cobrando, né? A gente fala tanto na Lila, essa moça que está aqui ao lado dele, como surgiu esse conhecimento, foi através do milagre contemporâneo das comunicações, da internet, segundo ela. Estão cada vez mais apaixonados. Eu disse para ela, descreva esse homem para mim. Eu sou apaixonada por esse homem. Eu digo, tá, é um caso perdido, não tem mais volta, né? Eu sou apaixonado por ela. E ele da mesma forma. Eu sou apaixonado por ela. E ela? Apaixonada por ele. Amor, I love you. Estamos aqui apresentando essa entrevista já derradeira no Leovê, portal Leovê do grupo RS Com, o qual estamos transmitindo para boa parte do país e para fora também. Ter a honra, a satisfação de receber o Evandro, parabenizando-o mais uma vez, né, por essa brilhante iniciativa sacada e inteligente de trazer o cara que canta o Negro Gato. Eu vi. O Evandro, a prefeitura estão de parabéns também pela iniciativa que vocês têm essa Feira do Livro. É grande a Feira do Livro de vocês, 40 anos, e ela tem uma dimensão e vai para dentro das escolas, sabe? Anual, então. Vai para dentro das escolas e vocês têm o controle disso, vocês têm tudo planejadinho, está tudo funcionando como um relógio. Vocês estão muito de parabéns. É muito bem. Esse futuro está aí, nessa turma. Nós não vamos ter futuro, porque quando eles tiverem 40 anos, 50 anos, nunca tiverem lido, como eles vão resolver nossos problemas? A humanidade vai emperrar. Porque sem livros não se há. Não se aprende nada e não se há o quê? Não se tem esperança. Não se o tem texto. Eu esqueci o texto. Eu falei isso. Foi o senhor que falou. Já se eternizou. Quando o Bento Gonçalves fala em Bento Gonçalves, se eterniza. Muito obrigado, Evandro, por ter trazido a produção também do Werner, a esposa. Enfim, sem uma produção não tem, né? Não tem como se fazer um grande trabalho sem uma produtora atuante em cima aí. Nós nos sentimos honrados por esse privilégio, foi um grande privilégio. Nos sentimos à vontade pela figura humana que é o Werner, de descendência alemã, mas um sangue tão nobre, né? Porque consegue dar voz a quem não tem voz. Consegue transmitir através do seu talento. O Rio Grande do Sul não era visto como é hoje.
O Rio Grande do Sul não era visto nas artes cênicas como ele é visto hoje, depois dessa interpretação da Casa das Sete Mulheres, que lhe garantiu, assim, protagonismo e também reconhecimento, consagração nacional. Mensagem para encerrarmos a entrevista com cantor, compositor, roteirista, diretor, namorado, esposo apaixonado, enfim, o patrono da Feira do Livro aqui de Bento Gonçalves, as suas considerações finais para o grupo RS Com, Portal Leo V e todas as emissoras que compõem a este grupo aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul e fora dele também. Bom, primeiro eu quero falar para Bento Gonçalves, vocês podem estar orgulhosos, muito orgulhosos, quando tem uma feira do livro desse tipo, desse tamanho, com essa visão importante voltada para o futuro. O futuro é uma coisa que nos preocupa, não só pelo meio ambiente nos preocupa muito. E nos preocupa também por esse emburrecimento que está acontecendo, já detectado em pesquisas, né, que essa geração agora que sucede à nossa é pela primeira vez mais burra do que a geração... O termo é burra, mais burra do que a geração anterior. Pela primeira vez na humanidade isso acontece. E isso tem a ver com livros, isso tem a ver com palavras escritas, com as abstrações e com o conhecimento mútuo. Uma feira do livro como essa de Bento permite com que as pessoas se conheçam umas às outras. E é isso que eu acho que é necessário. Nós temos que conhecer os outros e eu tenho para mim uma frase que eu uso como lema. Os outros são a medida de todas as coisas. Não podemos esquecer que a vida passa e é o passarinho. Diria Mário Quintana, né? A vida efêmera, passageira. E eu passarinho. Exatamente. Nesta terra tem sabiás. O poema todo? É do Mário Gonçalves. Mário Quintana. Do Gonçalves Dias. A do Gonçalves Dias. Gonçalves Dias. Nesta terra tem sabiás. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É um privilégio, é um momento assim em que nós nos sentimos honrados em nossa carreira assim de mais de 30 anos no rádio, em ter o privilégio, atuamos na RBS, na terra do Érico Veríssimo, lá em Cruz Alta, no Canal 3, e estarmos aqui hoje contigo, Werner, com a Lila, com o Evandro, com a sua produtora. Para o nosso grupo também é bastante importante, Ivana, recebermos vocês. Eu tenho certeza que a agenda está cheia, o churrasco está esfriando, e nós estamos aqui amarrando o homem, então muito obrigado, Werner. Tem coisas que não se paga, a arte, a cultura são impagáveis. O que o Evandro está fazendo juntamente com a administração, pela cultura literária também, algo grandioso, né, que vocês possam seguir esse caminho que nem sempre é reconhecido. Quantos lugares deixaram as suas feiras do livro e hoje já estão colhendo os efeitos negativos, porque a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória, né, velho? Cultura não é agricultura, você não colhe em 6 meses. Cultura você colhe em 15 anos, em 20 anos, e deixa a população um pouco aflita, porque está acostumada, eu planto a batata e 6 meses depois eu colho a batata. Cultura não é assim, mas também dura muito mais. Amanhã, Erechim, 17 horas, e ele volta novamente para Bento Gonçalves, porque Bento é de Bento. A toca é aqui. A toca é aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram assistindo também a gente aí pelo portal Leo V. Werner, sucesso para ti no teatro. Diz que você quebre a perna, como é que é? Vai entrar no ar, né? E aqui na literatura que tem uma boa leitura aí. Espero que você possa ler o Missão na Selva também, viu? Grande abraço, satisfação muito grande estar com você, com vocês. Deus vos abençoe cada vez mais. Sucesso, Erechim. Não tive tempo de ler ainda, mas lerei sem dúvida nenhuma. Portal V, Grupo RS com Werner Schunemann, que esteve aqui abrilhantando essa entrevista. Ele é o patrono da 40ª Feira do Livro do município de Bento Gonçalves, que esse ano traz como slogan e tema... Uma cidade que lê, constrói o seu futuro. Uma cidade que lê. Vamos falar no tempo 3, então, o tema? Uma cidade que lê, constrói o seu futuro, é isso? 1, 2, 3, vai. Uma cidade que lê, constrói o seu futuro. Obrigado.